Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse bate-papo, a mais esse encontro que vai levar você, tenho certeza absoluta, à aprovação definitiva no exame da ordem. Antes de mais nada, eu quero te convidar a me seguir nas minhas redes sociais. Lá no Instagram, @Prof. Ana Paula Lucas, no YouTube, Professora Ana Paula Lucas. Eu tenho certeza que você irá se deparar com conteúdos muito relevantes, conteúdos que vão te ajudar a também ser aprovado no exame da ordem. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista em aprovação no exame de ordem há mais de 15 anos e eu quero também poder ajudar você a alcançar a aprovação definitiva no exame da OAB. Bom, no nosso bate-papo de hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre o medo da prova da OAB. Você tem medo da prova da OAB? Nesse vídeo, eu quero te dar 3 conselhos que podem fazer com que você vença esse medo. Eu sei que existe um ditado popular que diz que conselho a gente não dá de graça, a gente cobra, mas aqui eu vou te dar esses conselhos totalmente gratuito, 0800. O medo da prova da OAB, ele chega para todos aqueles alunos, que estão no fim aí da faculdade de Direito. E ainda que apareça a pressão psicológica, resultante muito aí dessa necessidade da aprovação, você precisa realmente saber lidar com esse sentimento. Então eu quero que você entenda melhor esse medo e quero que você entenda também que existem algumas formas de vencer este medo. O medo, ele é um sentimento que nós enfrentamos em vários momentos das nossas vidas. Ele é um estado de alerta, E sendo um estado de alerta, ele é muito importante, inclusive para a nossa sobrevivência. Uma pessoa completamente destemida, uma pessoa que não tem medo algum, ela se expõe aí muitas vezes a situações de risco, a situações de perigo, arrisca a sua própria vida, sem medir as consequências aí desses atos. E o medo da prova da OAB, ele tem algum valor, dentro disso que nós estamos conversando aqui? Então, se nós levarmos para o lado de que ele nos coloca em um estado de alerta, sem dúvida ele tem algum valor. Você sabe, desde o início da faculdade, que vai chegar a hora em que você vai precisar fazer a prova. Então, isso já está no seu radar. Já está no seu radar ser aprovado e ingressar na advocacia, começar a exercer a sua atividade profissional, aquela atividade que você escolheu para você. E é exatamente por isso que o medo da prova da ordem é muito compreensível. É um passo muito importante para a sua vida profissional. Mas esse sentimento, ele não pode, ele não deve te paralisar. Muito pelo contrário, você já sabe que a aprovação é possível, porque existem várias pessoas que são aprovadas e você precisa saber também que você deverá fazer o máximo para vencer mais essa etapa da sua vida. Então, não quero que você tenha receio desse sentimento. E é exatamente por isso que eu quero te dar nesse vídeo de hoje algumas dicas para vencer o medo dessa prova. A melhor forma de vencer o medo é utilizá-lo como um combustível a seu favor. O medo de não ser aprovado, ele é facilmente combatido com uma boa preparação, com mais estudo. Quanto mais você sabe, mais segurança, mais confiança você vai ter para fazer a prova. E é dessa forma que o medo vai desaparecendo. O primeiro conselho que eu quero te dar, eu disse que eu vou dar 3, Então vou dar o primeiro conselho. Eu quero que você retire da sua cabeça a importância dessa prova. Pense comigo aqui. Quando o seu time de futebol, por exemplo, perde um campeonato, você fica triste? Ok. Mas no ano que vem tem outro campeonato, começa tudo de novo, vai ocorrer aí uma nova oportunidade do seu time ganhar o campeonato? Então, se você encarar a prova da OAB dessa forma, sem dúvida, você irá conseguir lidar melhor com esse medo.
Em outras palavras, você precisa tirar das suas costas o peso de que essa prova é um fator determinante para a sua vida e para o seu futuro. Não é, gente, não é com essa urgência que os alunos costumam colocar nela. Muitos candidatos, eles só conseguem a aprovação quando eles deixam de lado a importância da prova. É aquele candidato que fala assim, eu vou lá hoje fazer essa prova só por fazer, né? Já tô cansado, já fiz essa prova várias vezes, ou vou fazer essa prova como um teste porque estou focando aí no próximo exame. E muitas das vezes, esse candidato, ele é aprovado, porque ele tirou das costas dele o peso da prova. Conseguem entender isso? A diferença de você fazer uma prova com esse peso e sem esse peso é exatamente isso. E o porquê disso? Porque o nervosismo, ele pode sim provocar um branco na sua cabeça na hora da prova, né? E aí isso vai fazer com que toda a sua preparação vá por água abaixo. E tem uma boa notícia, né, gente? Vocês já sabem disso. Existem 3 provas da OAB por ano, né? Muito melhor do que o campeonato de futebol, que nós temos 1 por ano. Então você não precisa passar nessa, né? Se você não passar, tranquilo, você vai fazer a próxima e com toda certeza será aprovado. O conselho de número 2 que eu quero te dar hoje é para que você se prepare realmente para a prova, né? Prepare-se para a hora da verdade, porque ela chegará. Então, sem querer entrar aí no mérito, né, de uma preparação maravilhosa, com videoaula, questões, né, talvez você passe a fazer parte aí de um bom cursinho, né, e etc. O que eu quero te dizer é treino e jogo é jogo. É óbvio que você deve se preparar da melhor forma, com um bom roteiro de estudos, com um bom material, mas deve ser mais assertivo ainda na hora do exame, né? A preparação ela é extremamente importante, mas na hora do exame você precisa ser o quê? Objetivo, assertivo. Como assim, professora? Por exemplo, você precisa estabelecer uma ordem de resolução da prova. Ler o seu enunciado com calma, ler as alternativas também com muita calma. Você pode, por exemplo, excluir as opções que você já olhou e já viu que estão erradas e apontar então a resposta correta. Eu quero dizer que você precisa seguir em frente sempre, não parar. Sentou para fazer a prova? Siga em frente sem olhar para trás. Não quero você perdendo tempo, se martirizando porque não sabe uma questão. Na primeira fase, você tem 80 questões e lembre-se que você só precisa acertar 40 para passar para a próxima fase. Então, não fique perdendo tempo naquilo que você desconhece. Siga em frente e vá fazendo as suas questões. O terceiro conselho que eu quero te dar hoje é dizer para você que eu não quero que você se sinta diminuído. Para vencer esse medo da prova da OAB, é claro que você deve ter uma boa preparação, eu já disse isso inúmeras vezes, tanto nesse vídeo de hoje quanto em outros vídeos. Então preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Eu quero que você tenha em mente que você fez o melhor que você podia ter feito, né? Claro, dentro das circunstâncias daquele momento, das coisas que vão acontecendo, né, nas nossas vidas enquanto está ocorrendo aí a preparação para a prova. Não se diminua, tá? Achando que se você tivesse estudado mais, saberia a resposta da questão 25, 42, etc. Provavelmente você não saberia, porque você tem o quê? 17 disciplinas, né? O edital é um edital extremamente extenso. Então, assim, a autoestima, ela é a percepção subjetiva que alguém faz de si mesmo. Então, se você entrar num pensamento de baixa autoestima, se você entrar aí num pensamento negativo, né, durante a sua preparação, ou até mesmo no dia da prova, aí sim você vai ter um problema. A única coisa que essa atitude vai fazer por você é aumentar esse medo que você já tem, né, ou já tinha da prova. Então eu quero que você permaneça e fique vigilante com seus pensamentos.
Eles devem ser os seus aliados na hora do exame. Eu sei que vencer o medo da prova da OAB não é fácil. Eu sei também que a preparação ela é a chave para isso tudo, né? Mas conseguir lidar com o emocional é extremamente importante. Então, mesmo que você não consiga ser aprovado logo de cara, na primeira vez, eu quero que você tire a importância dessa prova da sua vida. Por quê? Outras oportunidades virão com toda certeza. E você não precisa passar na primeira e nem na segunda. Você vai passar na prova quando você estiver pronto para isso. E já que nós estamos falando de uma boa preparação, né, que sem dúvida é a chave para que você perca o medo da prova e seja realmente aprovado, vamos aproveitar esse nosso encontro de hoje para falar um pouquinho sobre algumas maneiras de programar os seus estudos, né? Estudar não precisa ser chato. Você pode desenvolver técnicas que vão auxiliá-lo na condução desses estudos, né? Durante esse período aí de preparação. E para ter sucesso na prova da OAB, vale sim tentar diversas formas de estudo, até que você encontre uma que seja a forma ideal para você. Porque cada aluno é individual. Cada um tem a sua peculiaridade ou as suas peculiaridades. E existem diferentes formas de estudo e eu tenho certeza de que você encontrará a melhor forma para você. Mas eu quero te dar aí alguns toques, algumas dicas sobre isso também. A organização da rotina, ela é muito importante para você conseguir ver todo o conteúdo, né? Então, dentro do tempo que você tem disponível, você vai precisar encaixar as matérias e priorizar aqueles temas que são os temas mais cobrados, é claro. E para fazer isso, que tal se nós fizermos isso por partes, né? Uma outra coisa legal, que tal se você usar cores para estudar, né? Hoje em dia existem muitas opções, né? Canetas coloridas, tem aluno aí, né, que faz coleção de canetas coloridas, né? É o doido da papelaria, não pode ver uma papelaria que já vai entrando, já vai pegando aquele monte de caneta e já nem usa as que tem, né? Mas pode ser uma coisa legal, né? É uma coisa que te dá prazer e você pode usar esse prazer também na hora dos seus estudos. Veja bem, a ansiedade talvez seja a sua pior inimiga na prova da ordem. Tem aluno que sequer passou na primeira fase, já está planejando a segunda fase, né? Tem aluno que às vezes nem passou na primeira, já está entrando em contato com a gente, né? Entra em contato comigo, prof, quando começa a segunda fase, né? Quanto é? Como que é o curso, né? Calma! É preciso adaptar o foco dos estudos para cada fase do exame. Então vamos por partes. Para lidar com as dezenas de questões, né, das 17 disciplinas da primeira fase, pode ser mais interessante, por exemplo, você focar só em resolução de questões ou em questões comentadas, né? Isso não quer dizer que você vai deixar a teoria de lado, não, porque nenhum método de preparação sozinho é eficaz. E aí você pode estar se questionando, mas como que eu vou passar por todo o conteúdo do edital, né? Se você tiver tempo, estiver se dedicando exclusivamente aos estudos, é muito legal você aliar a teoria à prática. Mas se você tem pouco tempo, pegue lá suas canetas coloridas, né, seus marcadores de texto, pegue aí o seu vade-mecum atualizado e comece, por exemplo, a marcar os artigos mais cobrados na prova. Faça questões, consulte a lei, porque quando você lê o artigo, quando você consulta a lei, você fixa a matéria, né? E leia os comentários das questões. Você pode, por exemplo, usar cores diferentes, se você preferir, né? Tem alunos que preferem marcar, por exemplo, aqueles artigos que são as suas maiores dificuldades. Outros gostam de dividir cores por cada disciplina, né? Mas uma boa sugestão, uma sugestão legal que eu vou dar para vocês é marcar as palavras-chave dos artigos mais cobrados. Então você vá lá no seu código, no seu vade-mecum, marque o artigo e marque a palavra-chave daquele artigo. Uma outra coisa legal de se fazer é você aproveitar a sua memória visual, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma memória visual muito boa. A gente acabou de falar aqui sobre usar as cores, né? E seguindo essa ideia de cores,
Você pode fazer o que a gente chama de flashcards. Já ouviram falar dos flashcards, né? Na primeira fase, por exemplo, você pode usá-los para destacar os assuntos mais importantes. Fica bem organizado e é muito legal de fazer. Você pode, por exemplo, consultar os temas mais relevantes e criar alguns flashcards para suas sessões de revisão, porque quando chegar perto da prova, você vai precisar fazer essa revisão, né? Você não sabe o que é um flashcard? Flashcard, ele é um cartão pequeno, né? Você pode fazer em uma folha de papel, cortar, ou pode até comprar aqueles cartõezinhos mesmo. E nele você vai relacionar conceitos. Por exemplo, você pode colocar o conceito A de um lado, que se relaciona com o conceito B do outro lado. Você pode também, por exemplo, criar um sistema de perguntas. No lado 1 você coloca as perguntas e no lado 2 você coloca as respostas. E essa técnica é uma técnica muito legal de memorização de conteúdo. Outra maneira de aproveitar aí essa memória visual, né, já que nós estamos falando disso, é fazer resumos, né, ou então os chamados mapas mentais. Quando você faz um resumo ou você cria um mapa mental, você vai precisar apenas dividir um assunto em partes menores, né? E aí você vai montando ali tópicos. Tem vários modelos gratuitos, né, na internet, tem modelos personalizáveis, tem muita coisa aí, muito material que pode te ajudar em relação a esse tipo de organização. Uma outra coisa legal que eu acho que a gente pode inserir aqui dentro desse tema de hoje é você trazer aquilo que era analógico, né, para a nossa era digital, né? Reviver esses métodos de estudos analógicos, né, que eram os meus métodos, tá, gente? Que eu já não sou tão novinha assim, pode ser muito fundamental para que você obtenha um sucesso na prova da OAB, né? Na minha opinião, escrever à mão, né, é muito mais favorável para o aprendizado, tá? Então você pode aliar a escrita à mão com as cores, com os flashcards, né? Então você pode sair agora aí, na hora que você terminar de ver esse vídeo, você pode ir lá na papelaria, comprar papel e comprar umas canetinhas coloridas, se é que você ainda não tem isso, né? Bom, eu quero parar aqui um pouquinho para te pedir para não esquecer de deixar o seu like aqui embaixo, tá? De compartilhar com seus amigos esse conteúdo, de me seguir nas redes sociais, @Prof. Ana Paula Lucas, no YouTube, Professora Ana Paula Lucas, tá bom? Se você fizer isso, você está me ajudando a levar aí mais conhecimento para todos aqueles que desejam obter o sucesso na prova da OAB. Então, olha só. Com isso, né, com papel, com caneta, né, com você fazendo isso, você consegue colocar sua vida em ordem, né? Essa é, inclusive, a proposta de um método chamado de Bullet Journal, né? Esse método é um método bem criativo, onde você começa a fazer um planejamento, né? Como que você usa o método do Bullet Journal? Você pega um caderno qualquer que você tiver e você começa a fazer um planejamento anual, aí você divide esse planejamento anual em mensal, depois você divide em semanal, depois você divide em um planejamento diário, né? É legal a gente falar isso. Esse método é um método que eu uso para mim, que eu uso na minha vida, que me ajudou muito a ter organização. E você pode usar também este método para programar os seus estudos. Quer ver uma coisa legal que você pode fazer? Primeiro, você pode fazer uma lista de tarefas semanais, tá? Num caderno qualquer velho que você tiver aí, beleza? Faça uma lista de atividades que você vai realizar durante a semana. Aí, você pode separar uma página para os seus objetivos. Por exemplo, eu quero responder 3.000 questões até o dia da prova, tá? Em relação ao método de estudo, você pode anotar, por exemplo, eu quero resolver 50 questões por dia, revisar os comentários e consultar a lei caso eu tenha dúvida, ok? E aí a gente vai seguindo no método, né? Depois que você lista isso, você pode e você deve fazer isso, você deve ir acompanhando os seus hábitos e tarefas diários. E aí você vai marcando ali
tudo que você fez naquele dia. E você pode marcar, inclusive, aquelas atividades que não estão relacionadas ao estudo, mas que também são relevantes na sua vida. Utilize códigos de cores, né? Você pode usar lembretes, adesivos, post-it, né? Pode separar aí matérias mais importantes, menos importantes, né? Criar categorias, tá? Isso tudo é muito legal de se fazer, né? Outra coisa interessante dentro do método do Bullet Journal, né? É você centralizar a sua organização diária em um só lugar, tá? Então você não fica com aquele monte de coisa perdida, né? Aquele monte de coisa que você sabe que você tem que fazer, suas tarefas da sua vida pessoal, da sua vida profissional, suas tarefas de estudo, e fica tudo ali meio perdido, meio bagunçado, né? Um monte de post-it colado em tudo quanto é lugar. Não! Pegue tudo isso e coloque em um só lugar, né? Deixe tudo ali à sua vista e em um único lugar. Você vai ver o tanto que isso vai facilitar a sua rotina diária. E não é só a sua rotina diária, não. Isso vai facilitar a sua vida. Como eu disse aqui agora há pouco, isso vai colocar a sua vida em ordem. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu trouxe aqui hoje. O sucesso na prova da OAB, ele depende única e exclusivamente de você. Então, se você tem uma boa programação de estudos, se você é uma pessoa organizada, é possível sim se preparar bem e fazer uma boa prova. E o mais legal disso tudo é que você pode também abusar da sua criatividade, das cores, da memória visual, de um método de organização que seja só seu. Um beijo da prof, boa sorte e não esqueça de compartilhar com seus amigos esse conteúdo, para que você possa dar a eles também a oportunidade de entender um pouquinho mais, de conhecer aí assuntos relevantes, assuntos que levarão com certeza absoluta a aprovação, não só sua, mas também dos seus amiguinhos no exame da ordem. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.